Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos. É mais um momento que Deus do céu, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele nos proporciona como bênção. Nós vamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido e a tua boa mão tem nos alcançado. Nós te agradecemos pela noite maravilhosa que tivemos, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo descanso. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo despertar dessa manhã. Nós te agradecemos, ó Pai, pelas tuas bênçãos, ó Pai, que tem, aleluia, Senhor Deus, nos dado, Senhor Deus, durante todos os dias de nossa vida, Pai. Porque, Senhor Deus, o Senhor é maravilhoso. Pelo ar que respiramos, nós te agradecemos. Pela luz dos nossos olhos, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pelo respirar, pelo paladar. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo cheirinho gostoso que sentimos, ó Pai. Aleluia, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Quantas bênçãos, ó Pai, são inúmeras, ó Deus. Se nós formos falar, ó Pai, ficamos aqui o dia todo, ó Pai. Mas queremos que o Senhor entenda, Deus, que nós estamos satisfeitos, ó Pai. Aleluia, contigo. Então nos ajuda, Pai, nos abençoa, nos fortalece e faça de nós, ó Pai, instrumentos teus. Esteja lavando, remindo, transformando, ó Pai, fazendo, Pai, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Que seja um dia, Senhor Deus, de nós estarmos, ó Pai, ultrapassando os obstáculos, ó Pai, que estão propostos a cada um de nós, ó Pai. Que seja um dia, Senhor Deus, que o Senhor venha pegar, Senhor Deus, nas nossas mãos e nos direcionar, dando o melhor caminho, ó Pai. Ó Deus de Israel, que tudo aquilo, Pai, que temos almejado, ó Pai, colocado diante do Senhor, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cumpra, Senhor Deus, o desejo, Senhor Deus, do nosso coração. Esteja nos ajudando, ó Pai, te obedecer, esteja nos ajudando, ó Pai, a estarmos, ó Pai, te adorando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, que seja, Senhor Deus, um tempo, Senhor Deus, de busca, um tempo de entrega, Senhor Deus, um tempo, ó Pai, aleluia, em que nós venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, falando, Pai, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, ó Pai, porque de nós mesmos, ó Pai, nada podemos fazer, Deus. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, vindo, Senhor Deus, com Teu socorro, ó Pai, com as Tuas mãos potentes, e faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, visita, Senhor Deus, aos nossos amados irmãos, ó Pai, que têm, Senhor Deus, passado, Pai, por situações dificílimas, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, visita, Senhor Deus, a sua dispensa. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, visita, Pai. Aleluia, Senhor Deus, aquele que tem passado por situação, ó Pai, que, aleluia, nem ele mesmo, ó Pai, imaginava que passaria, Pai. Mas que está sendo surpreendido, ó Pai, por essa situação, ó Pai. Mas tem clamado, ó Pai, tem te pedido socorro, ó Pai. E tem falado com o Senhor, ó Pai, faça, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, o que jamais, Senhor Deus, aleluia, o teu servo, a tua serva, Senhor Deus, pediu, Senhor Deus, porque o Senhor sonda os corações, ó Pai, o Senhor sonda, Pai, o Senhor sabe, Senhor Deus, das necessidades. O Senhor sabe, Senhor Deus, o quanto, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, o teu filho, ó Pai, necessita, Senhor Deus, do teu milagre, Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, então, ó Deus, venha, Senhor Deus, com teu socorro, ó Pai. Venha com as tuas mãos potentes, ó Pai, traz alívio, Senhor Deus, às dores, ó Pai. Faça, Senhor Deus, um milagre, Senhor Deus, que tanto precisamos, ó Pai. Porque o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, é Deus quem consola, é Deus quem conforta, é Deus quem, aleluia, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, e faz, Senhor Deus, infinitamente mais
do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Então se levanta, Senhor Deus, em favor, Senhor Deus, do teu servo nessa manhã. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, muitas vezes, Senhor Deus, o teu servo tem olhado, Senhor Deus, para a direita, Senhor Deus, tem visto, Pai, as portas fechadas, tem olhado para a esquerda, Senhor Deus, as portas estão fechadas, Pai, pela frente, Senhor Deus, a mesma coisa tem acontecido. Então, Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, vindo, Senhor Deus, com tuas mãos, aleluia, Senhor Deus, potentes, as tuas mãos, ó Pai, que pode, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, muito mais do que nós temos pedido, Pai. Aleluia, Senhor Deus, nos surpreenda, Senhor Deus, nessa manhã, Senhor Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Traz, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, o teu conforto, ó Pai. Traga, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, o alimento, Senhor Deus, na mesa, Senhor Deus, do teu filho, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, que não venha faltar, Senhor Deus, o pão de cada dia, Senhor Deus, pois o Senhor, ó Pai, tem chamado, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, os teus filhos e as tuas filhas, ó Pai, para comerem, Senhor Deus, o melhor dessa terra. Então, Santo de Israel, aleluia, Senhor Deus, que a panela seja colocada ao lume, ó Pai, mas que, aleluia, haverá, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a farinha na panela, Senhor Deus, o azeite na botija, Pai. Que não venha faltar, ó Pai, que o teu Espírito Santo, ó Deus de Israel, venha, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, com poder e grande glória, Senhor Deus, aleluia, está, Senhor Deus, abrindo, Senhor Deus, as portas, ó Pai, para o teu filho, a tua filha, Senhor Deus. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, inimigo, Senhor Deus, das nossas almas, Pai, nenhum inimigo, ó Pai, Senhor Deus, de, aleluia, está, Senhor Deus, oh, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, tirando, Senhor Deus, o mover, Senhor Deus, da tua mão potente, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, oh, Pai amado, dá, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, as forças necessárias, Senhor Deus, para o romper, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a saúde, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, aleluia, que nos fortalece, Senhor Deus, para continuarmos lutando, Senhor Deus, para continuarmos vencendo. Assim seja feita, Senhor Deus, a tua vontade, Senhor Deus, tanto na terra como no céu, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel. O Senhor é Deus, aleluia, que nos fortalece. O Senhor é Deus quem, aleluia, Senhor Deus, traz, Senhor Deus, um milagre, Senhor Deus, um milagre que tanto precisamos, um milagre, Senhor Deus, que tanto necessitamos, ó Pai. Deus, aleluia, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus. Dá vitória, Senhor Deus, aos teus servos, ó Pai. Ministra, Senhor Deus, com o teu poder, ministra, Senhor Deus, com a tua unção, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, olha, Senhor Deus, com carinho, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus, que venhamos, ó Pai, aleluia, estar recebendo do Senhor, ó Pai, ainda, Senhor Deus, nessa manhã. Aleluia, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem, Senhor Deus, preparado, Senhor Deus, para nós. Deus de Israel, venha, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, aquele que se encontra, Pai, adoentado, aquele que precisa, Senhor Deus, das tuas mãos. Aleluia, sobre a vida dele, Pai. Pai, nós, aleluia, clamamos, ó Pai, para que o Senhor venha, Senhor Deus, curar, Senhor Deus, para que o Senhor venha, Senhor Deus, se mostrar presente, Pai, aleluia, na vida de cada amado irmão, na vida de cada amada irmã. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja fazendo infinitamente mais. Visita, Senhor Deus, essas casas, ó Pai, aleluia, os leitos hospitalares, ó Pai, as UTIs, os CTIs, ó Pai. Esteja indo, Senhor Deus, de encontro, ó Pai, aleluia, aquele que chora, Senhor Deus, por um socorro, ó Pai, pelas tuas mãos potentes. Assim, Pai amado, Pai querido, eu louvo, engrandeço e magnifico o teu nome. Que o Senhor venha fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Cuida, Senhor Deus, das famílias, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a diaconisa da Síria. Que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também Alessandra Rufino, peço oração na restauração do meu casamento, também por libertação na vida do meu esposo, Antônio Edson. Que Deus esteja abençoando aí tanto a Alessandra também, conforme seu esposo Antônio Edson. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao final dessa programação nós vamos estar orando, nós vamos estar colocando diante do Senhor tudo aquilo que a minha amada irmã ela tem aí clamado, e a gente vê que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, é Deus quem, aleluia, entra, aleluia, nas petições dos amados irmãos. É Deus quem faz infinitamente mais, aleluia, do que nós temos, aleluia, pedido. Tudo que nós temos aí colocado diante do Senhor, é Ele quem tem feito maravilhas, e a gente precisa, aleluia, buscar o Senhor, a gente precisa nos entregar ao Senhor, e Ele verdadeiramente ouvirá o desejo, aleluia, do nosso coração. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom, aleluia. Nós gostamos, né, aleluia, de fazer a vontade do Pai. Tem uma irmã que está dizendo de onde fala do Rio de Janeiro. Que Deus te abençoe. Bom dia, tudo bem? Vinícius aqui conosco. Deus esteja abençoando Vinícius, Deus esteja abençoando e operando na vida de cada amado irmão, de cada amada irmã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes a gente entra um pouquinho mais tarde aqui por causa que o computador ele não responde, e aí a gente fica precisando, né, da resposta da internet, e aí é onde que a gente às vezes demora um pouquinho. Mas essa programação ela vai ao ar sempre às 7h30 da manhã com o pastor Carlos Sales, que sou eu, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus. Com essa programação ela se chama Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação feita com muito carinho, uma programação feita com muito amor, e o Senhor tem cuidado aí de nós, e nós temos aí a alegria da salvação do nosso Deus. Então, dessa forma, né, que a gente trabalha para o Senhor tem aí maravilhosamente nos ajudado, e a gente conta com também a oração, né, as orações dos amados irmãos. E a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Os amados irmãos estejam orando aí também para a nossa amada irmã Alessandra Rufino, e também pelo seu esposo Antônio Edson, pela restauração do seu casamento e também pela libertação do seu esposo. Amém? E eu creio, Alessandra, que só no momento que você está aí colocando diante do Senhor essa oração aí, esse pedido de oração, eu creio que Deus já está respondendo as suas súplicas. Eu creio que Deus já está respondendo aí do alto céu tudo aquilo que você tem colocado diante dele, porque é muito bom a gente ver uma pessoa pedindo a restauração da sua vida, a restauração do seu casamento, uma restauração familiar, restauração de saúde. É muito bom nós estarmos indo de encontro ao nosso Deus, o Deus que tudo pode. E eu creio que Ele entrará com providências, as providências necessárias para estar visitando a tua necessidade, a necessidade de cada um de nós. Eu creio que Deus ele tem operado maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, conforme eu falei com os irmãos, nós estamos aí direto aqui do Rio de Janeiro, no bairro Cascadura, a rua Travessa Souza Andrade, número 123. Eu sou o pastor Carlos, idealizador e responsável também por esse trabalho.
Hoje nós estaremos aí trabalhando com o texto de Apocalipse. Apocalipse capítulo 17. Nós vamos estar aí entrando nesse texto para nós estarmos colocando a nossa vida diante do Senhor. A reflexão a respeito desse texto é a grande meretriz. Hoje, dia 25/3/2023, e o tempo tem passado, né? Passa muito rápido, praticamente entrando aí no 4º mês do ano já. Os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. O Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor é bom. Amém? Glórias a Deus. Apocalipse capítulo 17. Vamos abrir, você que está de posse aí da sua palavra, das suas sagradas escrituras. Vamos estar abrindo aí para nós estarmos lendo a mensagem do Senhor. A queda da Babilônia, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. Então, é a epígrafe do texto. Versículo 1 do capítulo 17. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituem os reis da terra. Os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto. E vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor escarlata, e estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito: o mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi a grande mulher, estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher, da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admiraram vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, e ela também, o 8º, e é do 7, e vai à perdição.
E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Esse tem o mesmo intento, e entregarão o seu poder e a autoridade à besta. Eles combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seu coração que cumpra o seu intento, e tenha uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram a palavra de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Esta é a palavra do Senhor que Deus tem trago para mim, que Deus tem trago para você nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Estou vendo aqui também que a Adriana, ela está pedindo, peço oração pela restauração também do meu casamento, libertação na hora, aleluia, do meu esposo Jonathan, na vida do meu esposo Jonathan, amém? Então nós vamos estar orando no final, tá bom, minha amada irmã Adriana? Nós vamos estar orando, clamando ao Senhor, para que Ele entre com providências, aleluia, nas nossas vidas, no casamento, em tudo que Deus tem colocado aí. Deus vai entrar com providências no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe. Então, meu amado irmão, nós estamos aí no Apocalipse capítulo 17. Glórias a Deus. Quero começar aqui do versículo 1, quando fala a respeito. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Aqui, aleluia, no versículo 1, capítulo 17, aleluia, 18, retrata a queda da grande Babilônia. A Babilônia simboliza a totalidade do sistema mundial dominado por Satanás, que promove a iniquidade na política, na religião e no comércio. Babilônia será totalmente destruída durante os últimos 3 anos e meio desta era. A Babilônia religiosa, a prostituta, será destruída pelo anticristo, ao passo que a Babilônia política será, aleluia, totalmente, aleluia, destruída. Glórias a Deus, na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, trata-se da Babilônia religiosa e abrange todas as religiões, quando fala a grande prostituta, As falsas religiões, inclusive o cristianismo apostata. Na Bíblia, os termos prostituição e adultério, quando empregados figuradamente, normalmente denotam apostasia religiosa, infidelidade a Deus, e significam um povo que professa servir a Deus enquanto na realidade adora e serve a outros deuses. Note o que é nítido nesse contraste entre a grande prostituta e a esposa do Cordeiro. No capítulo 19 de Apocalipse, versículos 7 e 8. A prostituta é súdita de Satanás, a esposa é súdita de Cristo. Satanás veste a prostituta. Deus veste a esposa do Cordeiro.
a morte eterna e a porção da prostituta, a glória eterna, é o destino da esposa. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, meu amado irmão, concernente à sua falsa religião, a prostituta rejeitará o evangelho de Cristo e dos apóstolos, o poder da piedade. Ela se alinhará com os poderes e a filosofia de Babilônia e o estilo, aleluia, da vida do mundo com a sua imoralidade. Os poderes políticos e religiosos se unirão para apoderar-se do controle espiritual das nações. Seus líderes perseguirão os verdadeiros seguidores de Cristo. Ela será uma miscelânea de religiões e credos, sem preocupação com a doutrina bíblica. Seu principal interesse estará na conquista das massas e na adoção do seu sistema, valores e objetivos religiosos. Ela se tornará morada de demônios e abrigo de todo o espírito imundo. A todos os verdadeiros crentes se lhes ordena que saiam da Babilônia para que não sejam condenados com ela. Deus, aleluia, fará com que o anticristo a destrua. Não, amado irmão, minha amada irmã, o que eu acabei de ler agora não é coisa que tenha acontecido, pode ter acontecido no passado. Não é coisa para o futuro. O que está acontecendo nessa leitura que eu acabei de fazer agora, nesse versículo 1, tem acontecido nesse momento que nós estamos falando. Deus, ele traz um alerta. E ele está falando que Deus, ele veste a esposa do cordeiro. A morte é a porção da prostituta. A glória eterna é o destino da esposa. A glória eterna é o destino da esposa. Mas o que eu quero te dizer é o que tem acontecido aqui quando ele diz no concernente à falsa religião. A prostituta rejeitará o evangelho de Cristo e dos apóstolos, o poder da piedade. Ela se alinhará com os poderes de filosofia da Babilônia. A Babilônia é esse mundo perverso que nós estamos vivendo. Não está falando da Babilônia lá no passado, é uma simbologia do erro que ela cometeu. Mas o que tem acontecido nos nossos dias atuais é que nós estamos sendo guiados por dissoluções, nós estamos sendo guiados muitas vezes por situações que massageiam o nosso ego. Nós precisamos nos entregar ao Senhor. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: Senhor, trabalha na minha vida, faça infinitamente mais, porque eu preciso ser restaurado todos os dias. Eu não posso achar que está bom a minha maneira de viver com Cristo, mas eu quero sempre mais, a cada dia, sempre mais. No verso 2 ele diz assim, aleluia, com a qual se prostituíram os reis da terra, os que habitavam na terra, assim, aleluia, embebedaram com o vinho da sua prostituição. Isso tem acontecido hoje. Isso tem acontecido hoje. Será que nós estamos detectando isso? Tratando do versículo em si, o verdadeiro parentesco da grande prostituta. A nota anterior não é com Cristo, mas com o mundo. Os hipócritas, os falsos, aleluia, os falsos profetas obtêm sucesso com o resultado da sua doutrina, porque ela induz a sociedade mundana a unir-se a ela. Os falsos sistemas religiosos permitem que seus membros
professem que são de Deus e ao mesmo tempo pratiquem adultério, transigência com o poder político e tolerância com a injustiça, são suas características como prostituta. Essa igreja apostata negocia sua influência com o mundo sem vacilar. É isso que tem acontecido. Aqui nós já lemos várias vezes. Tem aparência de que vive, mas está morto. Quantos têm aparência de que vive, mas está morto? Meu amado irmão, minha amada irmã, a gente precisa entender isso. O que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está dizendo à minha pessoa, à tua pessoa. A paz do Senhor Jesus, ao meu amado irmão Vanir, seja bem-vindo aí nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Então, aqui no versículo 3, ele fala, versículo 3 de Apocalipse, capítulo 17. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Esta besta é o futuro do governo mundial, a Babilônia política que apoia a falsa organização religiosa mundial. Comentários sobre as 7 cabeças nós iremos ver mais à frente um pouquinho. E no capítulo 17, versículo 4, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. Este cálice cheio de abominações, mas extremamente atraente, revela a condição espiritual da igreja apostata dos últimos dias. Então nós estamos vivendo os últimos dias, porque isso tem acontecido. Isso tem acontecido, meu amado irmão, minha amada irmã. Essa igreja do cálice de ouro ela oferecerá ao povo tantas coisas de Deus como a satisfação carnal, um cristianismo pervertido que ensina aos seus adeptos a prática da imoralidade e ao mesmo tempo lhes diz que são aceitos por Deus. Graça sobre graça. Jesus, ele me ensinou, ele te ensinou um evangelho. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele diz, meu amado irmão, aquele que ama pai e mãe, irmão e irmã, esposo e esposa, e até a sua própria vida, mais do que a minha, ele não é digno de mim. Ele não é digno do reino de Deus. Dá para entender isso? Nós precisamos entender. E ele chega aqui no versículo 5, Babilônia. E esse versículo 5, ele vem gravado com letras maiúsculas. E diz assim, na testa estava escrito um nome, mistério. A grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. O nome Babilônia provém de Babel, que simboliza a religião falsa, a feitiçaria, a astrologia e a rebelião contra Deus. No versículo 6, diz sangue dos santos, e vi a mulher que estava embriagada do sangue dos santos, das testemunhas de Jesus,
e vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. Naqueles dias, a religião falsa, aliada ao sistema político mundial, perseguirá todos os verdadeiros, aleluia, crentes, os verdadeiros cristãos, aqueles que dedicam verdadeiramente, aleluia, a dedicarem a Cristo, aleluia, e a fé salvífica, a fé bíblica. No versículo 6, assim está dito. Agora, no versículo 8, a besta que viste já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Então, quando ele diz a besta que já não é e que há de subir do abismo, alguns interpretam este versículo presumindo ser um anticristo, uma pessoa que já, aleluia, viveu em algum tempo da história, mas agora está morta e que no futuro subirá do abismo, permanecendo na terra por um certo período, por fim será destruída. Outros relacionam o versículo com a declaração de João 13, aleluia, 3. João 13, aleluia, 3. Glórias a Deus. João 13, 3. Quero abrir aqui para nós estarmos lendo. Que diz assim: E Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e saído, aleluia, e havia saído de Deus, e que, aleluia, ir para o Pai. Glórias a Deus. Deixa eu ver aqui mais uma vez. Outros relacionam o versículo com a declaração de João, no versículo 13, 3. Então, irei aqui no Apocalipse 13, 3, porque o versículo de João, do evangelista, não fez sentido. Aqui em João 13, 3, ele diz assim: E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Amém? No versículo 10 agora, esse versículo 10, ele diz assim: E são também sete reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda é vindo, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Quando ele fala no versículo 10, a respeito dos 7 reis, alguns acreditam que os 7 reis representam 7 reinos do mundo. Os 5 reinos passados são, aleluia, admite-se Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e Grécia. Aqui está dito que o Império Romano é o seguinte: aquele que existe. Esse reino corresponde aos pés de ferro e de barro da imagem vista de Daniel capítulo 2, versículo 41 e 43. São os estados nacionalistas que surgiram após a queda do Império Romano até o tempo presente. O reino posterior, o 8º, será o reino do anticristo. Assim será o reino do anticristo.
quando nós chegamos, amados irmãos, no versículo 11, e o versículo 11 ele fala assim: e a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é dos setes, e vai à perdição. A besta, o anticristo, será o derradeiro império mundial. É um dos sete, mas também é o oitavo. Isso pode significar que permanece, aleluia, e também aleluia, pertence ao mesmo sistema mundano, no ímpio, ao qual pertenciam os sete primeiros, mas que não faz parte do grupo. O anticristo será destruído no final da tribulação. Quando chegamos no 12, versículo 12 do capítulo 17, aqui a palavra do Senhor, ela tem, aleluia, falado conosco. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então, estes reis são 10 nações que exercerão grandes poderes políticos e apoiarão o futuro governo mundial. Constitui uma confederação mundial das nações que se oporão a Cristo e a verdadeira fé bíblica. Muitas nações já têm se oposto ao cristianismo. Muitas nações têm colocado fogo nas suas igrejas. Muitas nações, até como o Brasil. O Brasil é um país cristão, mas pelo governo mundial e pelo andar da carruagem, conforme nós estamos vendo aí nas comunicações televisivas, o que tem acontecido, meu amado irmão, aqui, não se pode pregar, falar de Deus mais nas escolas. Não se pode mais ter o símbolo cristão mais nos departamentos públicos. E daqui a pouco vão tirar a nossa Bíblia. Porque já tem feito isso de alguma forma, porque tem compilado de acordo com o seu bel prazer. Nós precisamos lutar em oração, nós precisamos clamar ao Senhor e colocar a nossa fé em ação. Quando chegamos no versículo 14, diz assim: esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Quando nós chegamos a esse versículo 14, Cristo destruirá o anticristo, e os que com ele, aleluia, se aliam na batalha final do Armagedon. Então, nós precisamos nos aliar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa batalha do Armagedon. E talvez a gente espera aquele grande momento, aquele grande dia. A nossa batalha, ela começa agora, na nossa caminhada. A nossa batalha, ela é agora. A nossa batalha é de estar lutando com o nosso Senhor, aleluia, juntamente, aliado com Ele. A nossa batalha é agora. A nossa batalha da luz contra as trevas. Nós precisamos, meu amado irmão, arrancar do inferno, saquear o inferno e trazer almas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, que venhamos colocar a nossa vida no altar. Quando fala aí no capítulo 17, versículo 15, diz assim: e diz-me as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. A prostituta assenta-se em muitas águas, indica que haverá um só sistema religioso, ecumênico, universal e apostata. Na primeira parte da tribulação, essa falsa religião
será substituída pela religião do anticristo, ao assumir o seu grande poder político. Assim, diz a palavra do Senhor. Quando chegamos no versículo 16, diz: e os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porá, aleluia, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo. Versículo 16. Aborrecerão a prostituta. A certa altura do reinado do anticristo, a prostituta será odiada por ele e seus adeptos, os quais destruirão totalmente as suas instituições. Este é o julgamento divino contra o sistema religioso mundial, que rejeitou a verdade de Deus em Cristo. Isso pode ocorrer na metade da tribulação dos 7 anos, quando a besta declara ser um Deus, exigindo que todos lhe adorem. Isso já não tem acontecido? A verdade sendo trocada pela mentira, falsas acusações, sistema político dominando o mundo. Nós precisamos colocar Deus no centro de todas as coisas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Deus, aleluia, Ele é mais do que todas essas coisas. Eu quero trazer versículo a versículo, entrando mais profundamente em tudo que nós temos visto, em tudo que nós temos colocado até agora. Em Apocalipse, Babilônia, a grande meretriz. Apocalipse 17, do versículo 1 ao versículo 18. As 7 taças foram derramadas. As forças da natureza e os poderes políticos serviram para castigar os adoradores da besta. Agora um dos 7 anjos do capítulo 16 leva João para ver de perto a Babilônia e a sua destruição. Este capítulo é de grande importância na determinação data do Apocalipse e na identificação da aplicação principal de algumas das profecias deste livro. Entre outras coisas, procuramos aqui entendimento da cabeça da besta e da meretriz montada nela. Quem é a meretriz? Um dos pontos principais e mais polêmicos, aleluia, do estudo de Apocalipse é a identidade da grande meretriz. As interpretações mais comuns são 4, que envolvem 2 cidades. Primeira, Roma como cidade principal do Império Romano, o poder comercial e econômico dela. Roma como cidade principal da Igreja Romana Católica. Jerusalém como existia antes da destruição de 70 depois de Cristo. Jerusalém futura como sede do suposto reino terrestre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Proponentes de várias interpretações oferecem seus argumentos nessas interpretações. Deve respeitar as evidências bíblicas e históricas, rejeitando explicações que contradizem o próprio livro do Apocalipse, mesmo quando tais explicações sejam populares e muito difundidas. Podemos já rejeitar a segunda e a quarta das interpretações acima, pois contradizem o próprio Apocalipse. João recebeu uma revelação de coisas que iam acontecer em breve. Capítulo 1, versículo 1. Capítulo 22, versículo 6. Pois o tempo já estava próximo, quando Jesus as revelou
capítulo 1, verso 3, 22, 10. E prometeu vir em julgamento sem demora, capítulo 22, verso 12 ao 20. A interpretação futurista são sensacionais e fascinantes e certamente vendem muitos livros e enchem os bancos de muitas igrejas, mas não, aleluia, respeita as evidências internas, interpretações que identificam o Vaticano e alguns dos aspectos mais tristes da história da Igreja Católica ganharam muitos adeptos desde a Reforma Protestante e ainda tem seus defensores hoje, mas o desenvolvimento do catolicismo demorou séculos, enquanto João escreve sobre poderes existentes na sua época. Há muitos motivos justos para criticar a Igreja Católica, mas não devemos adotar interpretações forçadas de textos bíblicos. Tais abordagens não fortalecem o caso de ajudar os católicos a verem o problema na igreja. Os debates mais sérios sobre a identidade da grande meretriz focalizam na primeira e terceira interpretação. Vários estudiosos afirmam que a grande meretriz é Jerusalém, aguardando a sua destruição profetizada por Jesus Cristo e realizada por Tito no ano 70 depois de Cristo. Essa interpretação respeita os limites de tempo citados acima, sugerindo que o livro fosse escrito durante o reinado de Nero e cumprido na destruição de Jerusalém, 2 anos depois da morte dele. Outros identificam a meretriz como Roma, ou algum aspecto do poder de Roma, com a sua influência econômica no mundo do primeiro século. Muitas pessoas que aplicam o texto a Roma aceitam uma data no reinado de Domiciano, imperador, de 81 a 96, e outros defendem uma data durante o reinado de Vespasiano, 69 a 79. A tabela abaixo apresenta alguns contrastes entre as opções 1 e 3. De uma forma resumida, como pode observar, há características que podem aplicar tanto a Roma como a Jerusalém, embora respeito às opiniões e os argumentos daqueles que defendem a aplicação dessa profecia à destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Acredito que as evidências favorecem a primeira explicação, que a grande meretriz era Roma, ou seu poder ecumênico ou econômico, melhor dizendo, pois ela foi sede da economia mundial no primeiro século. A grande meretriz, Roma ou Jerusalém. Apocalipse capítulo 17, 18. Características: Roma, Jerusalém, sentada sobre muitas águas, 17:1. Seu poder vinha dos povos dominados, procurava manter uma certa independência com quem se prostituíam os reis da terra, 17:2. Dominava sobre muitos países, descrição da Babilônia antiga, Jeremias capítulo 57, verso 7. Relativamente insignificante, alguma vez foi descrita como a fonte do pecado das nações, vinho da sua devassidão, 17:2, conhecida por imoralidades e excessos, cidade rebelde, mas não conhecida por impureza exagerada, 1 Pedro 4:3, aleluia, 3:4, gentios, montada na besta, aleluia, do poder romano, 17:3. Roma, em sua economia, dependia do poder romano, foi dominada pelos romanos. Vestida de púrpura, escarlata, ouro e pedras preciosas, capítulo 17, verso 4, 18, 16, luxo, nobreza, sedução. Os soldados da Babilônia antiga se vestiam de escarlata. Naum, capítulo 2, verso 3, Jerusalém antiga foi descrita assim como Jeremias 4:30, cálice da abominação e imundície,
17:5, a Babilônia foi o cálice que causou as nações a enlouquecerem. Jeremias 51, versículo 7. O cálice da ira vem de Jerusalém. Zacarias capítulo 12, verso 2, 5 e 9. Mas o cálice da imundícia, a mãe das meretrizes, conforme está escrito aí em Apocalipse capítulo 17, verso 5, cidades gentias como meretrizes e prostitutas, não como adúlteras. Isaías capítulo 23, verso 13 ao 18. Naum capítulo 3, 4. Jerusalém como adúltera ou prostituta. Jeremias capítulo 13, versículo 27. Comete adultérios com as nações. Ezequiel capítulo 23, verso 4 e 5. Embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas, conforme está descrito aí em Apocalipse 17, versículo 6, 18, 20 e 24. Perseguiu os cristãos, especialmente nos reinados de Nero e Domiciano, e etc. Perseguiu os santos e profetas. Lucas capítulo 11, 48 e 51, incluindo testemunhas de Jesus. Atos capítulo 7, 51, 52, 58 e 60. 7, aleluia, montes. No capítulo 17 de Apocalipse, versículo 9, 7 montes. 7, aleluia, cidades de 7 montes. 7 reis. 5, 1, 1. 8 é a besta. No capítulo 17, do verso 9 ao 11 de Apocalipse. Se começar com Augusto, aplica-se a Domiciano. Se começar com Júlio, aplica-se a Tito. A mulher, a grande cidade que domina sobre os reis da terra. 17, 18. Roma dominava os 7, aleluia, Roma dominava os reis da terra na época de João. Jerusalém dominava como soberana de Deus e lugar do templo. Salmo 68, versículo 29. Agora é meretriz ou mulher fiel. Destruição interna. Capítulo 17, versículo 16 e também 17. História do declínio de Roma. Daniel capítulo 2, versículo 42 e 43. Destruída pelos romanos. Nos comentários sobre a grande meretriz, procurarei mostrar significado revelante a Roma. Também mostrarei nessa lição porque eu acredito que João tenha escrito o livro durante o reinado de Vespasiano. Aqui, no capítulo 17, versículo 1, glórias a Deus, glória ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha assentada sobre muitas águas. E veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo a queda da grande meretriz que já foi anunciada em capítulo 14 de Apocalipse, no versículo 8. E ela recebeu o cálice da ira de Deus quando a 7ª taça foi derramada. No capítulo 16 de Apocalipse, versículo 19, agora um dos anjos que derramaram as taças mostram mais detalhes para João. Vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. As águas referem-se aos povos ou nações. A besta, o poder do governo romano, surgiu do mar. Em 13:1, no capítulo de Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. A grande meretriz, a cidade e seu poder econômico se acha sentada sobre as nações. A grandeza dela dependia dos povos dominados pelo império. Quando chegamos nós aqui no capítulo, aleluia, 17, verso 2. A paz do Senhor Jesus, mas os amados irmãos que estão chegando aí também, seja bem-vinda aí, Luísa Ventura, aleluia, que Deus esteja aí abençoando aí, muito prazer aos amados irmãos que nós estamos vendo pela primeira vez aí,
e Deus esteja derramando a sua graça, do seu poder. No capítulo 17 do Apocalipse, versículo 2, com quem se prostitui os reis da terra e com o vinho, aleluia, de sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Com quem se prostituíram os reis da terra. A prostituição entre as nações é uma figura que sugere aliança, ou melhor dizendo, alianças. Encontramos linguagem quase igual na condenação de Nínive, a antiga cidade principal do corrupto império assírio. Naum capítulo 3, verso 4. Naum capítulo 3, 4 ao 5. E nas críticas feitas a Tiro, a cidade que dominava o comércio no mar Mediterrâneo no tempo de Isaías. Isaías capítulo 23, versículo 15 ao versículo 18. Roma, na época de João, mantinha sua relação com diversos reis, dominando todos os países da região mediterrânea, com o vinho de sua devassidão. Foi que se embebedaram os reis que habitaram na terra. Esta mesma acusação foi feita pela segunda voz, quando nós nos encontramos em Apocalipse capítulo 14, versículo 8. Roma corrompeu outras nações, envolvendo-as na sua libertinagem. Os excessos de Roma, especialmente de alguns dos imperadores, são bem documentados na história do período. Países que se estabeleceram relações favoráveis ao comércio com Roma, lucraram como fornecedores de bens consumidos neste contexto materialistas. A mesma descrição pode incluir outros aspectos da corrupção romana, ganância, idolatria, imoralidade e etc. Como já observamos em outras citações, os que habitam na terra são os ímpios. Os comentários sobre, aleluia, está no capítulo 13 de Apocalipse, versículos 6 e 8, na lição, aleluia, a qual nós aprendemos. Aqui no capítulo 17, versículo 3, ele diz assim: transportou-me um anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada, aleluia, numa besta escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Transportou-me um anjo em espírito 600 anos antes desta visão de João. O profeta Ezequiel foi levado pelo Espírito e levado a ver as condições da cidade de Jerusalém para ajudá-la a entender e a comunicar os motivos do castigo de Judá. Ezequiel capítulo 3, verso 12 e 13. Também Ezequiel capítulo 8, 14, 16. Também Ezequiel capítulo 11, do 1 e 24. Aqui João é levado à Babilônia para ver os planos de Deus de castigar a cidade mundana. A um deserto, João já viu a mulher levada ao deserto para ser protegida. No capítulo 12 de Apocalipse, versículo 6, versículo 14, dessa vez é uma mulher totalmente diferente no deserto. Ela está sendo protegida temporariamente pela besta. Essa mulher é a grande meretriz. A profecia de Isaías contra a Babilônia é descrita como sentença contra o deserto do mar. Isaías capítulo 21, do verso 1 e verso 9. Uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher está montada na besta do mar. No capítulo 3, versículo 1, que representa o poder imperial de Roma. A grande meretriz depende do poder da Roma para a sua sobrevivência. Quando chegamos aí no versículo 14, o versículo 14 diz dessa maneira, capítulo 17, versículo 4. Acha-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas e de pérolas,
tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícies da sua prostituição. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas e de pérolas. Já sabemos que ela é uma meretriz no capítulo 17, mas ela se veste como se fosse uma mulher rica, de nobreza ou realeza, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícies da sua prostituição. A Babilônia dera às nações o vinho da fúria da sua prostituição. No capítulo 14 de Apocalipse, versículo 8, da mesma maneira que a Babilônia histórica, cidade principal de sua época, deu o seu vinho às nações e causou loucura delas. Jeremias capítulo 51, versículo 7. A Babilônia simbólica, aleluia, simbólica, Roma, deu, aleluia, o cálice das nações de seu tempo. Todos queriam participar do sucesso da grande cidade mundana e iam participar também do castigo que viria sobre ela. Mesmo ela sendo bem vestida e atraente às nações, Deus viu o seu cálice cheio de abominações, imundícias, coisas repugnantes ao Santo Senhor. Quantos, amados irmãos, aleluia, tem, aleluia, se importado, falar: eu quero ver, eu quero ir, eu quero estar, eu quero fazer, eu quero participar. E isso não é bom, isso não convém aos santos. Amém? Glórias a Deus. Dando sequência, no capítulo 17, versículo 6, ou melhor dizendo, quero voltar aqui um pouquinho, no capítulo 17, versículo 5, na sua fronte, capítulo 17 de Apocalipse, versículo 5, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Na sua fronte achava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes, das abominações da terra. A mulher não esconde a sua verdadeira identidade, as características da Babilônia. As características da Babilônia são encontradas em Roma, e um nome passa a representar essas cidades, a sua influência como prostituta, corrompendo as nações. Isaías chamou Tito de meretriz, dizendo que ela tornara ao salário da sua impureza e se prostituíra com todos os reinos da terra. Isaías capítulo 23, versículo 15 ao versículo 17. Uma profecia contra Nínive disse: tudo isso por causa da grande prostituição, da bela, encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com as suas prostituições e as gentes com as suas feitiçarias. Naum capítulo 3, versículo 4. Roma, por sua influência sobre as nações do mundo, é descrita como a mãe das meretrizes. É descrita como a mãe das meretrizes. Já percebeu isso? Agora, meu amado irmão, minha amada irmã, no versículo 6 do capítulo 17 de Apocalipse: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue do testemunho de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Ela deu aos outros a beber, mas ela também ficou embriagada. A bebida da meretriz é o sangue dos servos do Senhor. São os mesmos que pediam a justiça divina no quinto selo. Aqueles que não amaram a própria vida quando encararam a morte. No capítulo 12, versículo 11 de Apocalipse. E que se mostraram fiéis até a morte. No capítulo 2, verso 10. A grande meretriz cairia por causa da perseguição dos discípulos de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Que cena horrível e assustadora! A mulher embriagada com o sangue, aleluia, o sangue dos conservos de João. No capítulo 17 de Apocalipse, no versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: um anjo, porém, me disse:
por que te admirastes? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. O anjo, porém, me disse: por que admiraste? O anjo viu a reação de João. Imediatamente começa a responder a preocupação do profeta. Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tens as 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. O entendimento do significado dessa visão implicitamente aliviará o espanto de João. O anjo promete uma explicação sobre a meretriz e sobre a besta. Essa explicação segue, aleluia, nos próximos versículos que nós aqui leremos. Então, no capítulo 17, versículo 8 de Apocalipse, a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. É aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admiraram vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo. Sabemos que a besta representa o poder do Império Romano e também os seus reis ou imperadores. No capítulo 17, versículo 11, nós já lemos isso aí. Esses versículos colocam a revelação dada a João entre 2 reis descritos como a besta e durante o reino de um outro que não agia como besta. Já sabemos de algumas características da besta conforme a apresentação do capítulo 13 em alguns comentários posteriores. A besta recebeu a sua autoridade do dragão e aceitou a adoração dos homens que tratavam como se fosse Deus. Ele agia com arrogância e blasfema contra Deus, difamando o tabernáculo, o povo do Senhor. Pelejou contra os santos e os venceu. Os que recusavam adorar a besta sofriam discriminação, aleluia, econômica, e alguns deles foram mortos. Juntando essas informações, entendemos que os imperadores identificados como a besta são reis que perseguiam os santos de Deus. Um perseguidor seria a cabeça golpeada de morte, no capítulo 3, versículo 3, mas essa ferida foi curada e o poder romano não acabou. João escreve durante um período e relativa tranquilidade. A besta não é, mas um outro perseguidor ia emergir do abismo, como veremos. Esses comentários do anjo ajudam a datação do livro, colocando-a entre os perseguidores Nero e Domiciano. Mais detalhes se seguem nos versículos 10 e 11. E caminha para a destruição, o poder imperial. A besta caminha para a destruição. A palavra introduzida, destruição, aparece no Apocalipse somente aqui nos versículos 11, embora seja comum em outros livros do Novo Testamento. Veja Mateus capítulo 13, João 17, 12, Atos 8, 20, Romanos 9, 22, Filipenses capítulo 1, 28, 3, 19, 1 Timóteo capítulo 6, Hebreus 10, 39, também 2 Pedro 2, 1 a 3, 3 e 7 e 16 e etc. Uma cabeça já foi golpeada, mas sobreviveu, outra virá e será destruída antes de emergir do abismo. O seu destino foi selado. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes, aleluia, não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá novamente. Encontramos aqueles que habitam sobre a terra, são os ímpios, os adoradores da besta. Estes são adoradores que a besta, aleluia, voltou.
Os que habitam no céu, aqueles cujos nomes estão escritos, aleluia, no livro da vida, não se admiram, pois, aleluia, sabem que Deus está controlando tudo e que o poder, aleluia, da besta não durará. Mas mais informações sobre o livro da vida, veja os comentários sobre o 3:5, amém? Glórias a Deus, aleluia, o Senhor é bom, em todo o tempo o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Então, a caminhada, a destruição, o poder imperial da besta caminha para a destruição. A palavra destruição aparece no Apocalipse somente no versículo 11. Embora seja comum em outros livros do Novo Testamento. Amém? Romanos capítulo 9, versículo 22, nós lemos aí. Então, nós precisamos colocar, meu amado irmão, minha amada irmã, a nossa vida diante do Senhor, porque Ele está dizendo aqui, aqueles, aleluia, que aqui está falando, que riram da situação, aleluia, a respeito da besta, aqueles que não servem ao Senhor, que têm achado graça de tudo que tem acontecido. Nós não devemos achar graça de tudo que tem acontecido, nós precisamos ter serenidade, olhar para o nosso Deus. Deus, me dá serenidade, me dá capacitação para entender todas essas coisas que estão acontecendo diante dos meus olhos. Eu preciso, Senhor, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ser uma bênção nas tuas mãos. Então, no versículo 9 do capítulo 17, a palavra do Senhor diz assim: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes nos quais a mulher está sentada, são também os 7 reis. Aqui está o sentido que tem sabedoria. Um anjo já prometeu explicar o significado da visão. E agora chama a atenção de João, os pontos principais. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. A meretriz está sentada sobre os 7 montes. Várias cidades foram conhecidas ao longo da história como cidades de 7 montanhas ou colinas. As pessoas que aplicam as profecias sobre a grande meretriz, a cidade de Jerusalém, oferece algumas citações de Jerusalém como uma cidade de 7 montes, mas a aplicação natural dessa expressão no contexto do Apocalipse é a cidade de Roma, bem conhecida na época de João como a cidade de 7 colinas. Esta interpretação se ajusta a outros aspectos da descrição desta cidade que domina sobre os reis da terra, no capítulo 17, versículo 18 do Apocalipse. São também 7 reis. Na linguagem simbólica da Bíblia, 2 imagens diferentes podem representar uma ideia ou personagem. Por exemplo, Jesus é o cordeiro e um leão, e o diabo é um dragão e uma serpente. No capítulo 12, verso 9. Aqui uma imagem representa 2 ideias diferentes. As 7 cabeças são 7 montes e também são 7 reis. Nos versículos seguintes, torna-se evidente que são 7 reis específicos. Esta mensagem comunica aos santos, na época de João, informações sobre o passado e o futuro, identificando a conjuntura histórica em que eles se encontrarão. Amém? Então, no capítulo, aleluia, 17, versículo 10, agora nós entraremos, que diz assim: dos quais caíram 5, existe, e o outro ainda não chegou. Quando chegar, tem de durar pouco. Dos quais caíram 5, os primeiros 5 imperadores romanos já caíram. Este fato nos ajuda a determinar a data do livro depois do suicídio de Nero, que aconteceu no ano 68 depois de Cristo. Algumas interpretações se baseiam numa lista diferente
de imperadores, tipicamente começando como Júlio César, e também algumas referências históricas Flávio Joséfo, para apoiar essa explicação. O mesmo comentaristas reconhece, porém, o perigo de se justificar com base em algumas referências históricas que contradiz as informações bíblicas. Eles rejeitam, como eu também faço, as interpretações que dão mais peso às referências históricas do que às evidências internas quando se trata da datação do livro, apesar de textos extras bíblicos que datam o Apocalipse no final do reinado, aleluia, de Domiciano. As evidências internas favorecem uma data anterior, no caso de determinar um ponto de partida para a lista dos reis. Tanto as evidências internas como a maioria das citações históricas favorecem a posição usada neste estudo, de que Augusto foi o primeiro imperador romano. Entre as observações históricas sobre esta questão, devemos observar dois fatos. Júlio César se declarou ditador durante o período da República Romana, um erro político que provocou o seu assassinato. Mas Augusto foi o primeiro reconhecido pelos romanos como imperador. Caio Júlio César Otaviano, conhecido como César Augusto, tinha 18 anos de idade quando seu tio e pai adotivo Júlio César foi assassinado em 44 a.C. Nos anos seguintes, a instabilidade política em Roma levou ao fim da República e Augusto foi dado por poder absoluto pelo Senado em 27 a.C. Houve uma sensação direta, como seria o caso de passar a autoridade do imperador, aleluia, de pai para filho. Augusto conseguiu consolidar o poder em 31 a.C. E seu reinado como imperador começou aos 17 anos depois da morte de Júlio, em 27 a.C. A respeito das opiniões ao contrário, mas acredito que as evidências favorecem uma contagem de reis a partir de Augusto, o primeiro imperador de Roma. Assim, o anjo declara que Augusto, Tibério, Gaio, Calígula, Cláudio, Nero já caíram. Nero foi o último imperador da dinastia Júlio-Claudiana. A revolta de Galba e a rejeição de Nero pelo Senado forçou o imperador a fugir, aleluia, ou melhor dizendo, a fugir, e seu suicídio em 68, sem deixar filhos, foi o fim de uma linhagem, o golpe mortal de uma das cabeças da besta, citado no capítulo 13, versículo 3 de Apocalipse. Existe. Depois da morte de Nero, houve guerra civil, em que 4 homens tentaram se estabelecer como sucessores de Nero. Esse período é conhecido como um ano de 4 imperadores: Galba, Otão e Vitílio fracassaram. Vespasiano estabeleceu a próxima linha de imperadores, conhecida como a dinastia Flaviana, que inclui o próprio Vespasiano e seus 2 filhos, Tito e Domiciano, para identificar aquele que existe. Quando já escreve, precisamos comparar a profecia dele com a profecia de Daniel, no capítulo 7. A visão de Daniel: os reis foram representados pelos 10 chifres de 4 animais. Quando subiu o 11º,
3 foram arrancados, Daniel capítulo 7, 8, deixando total de 8. Da mesma maneira que os 4 animais de Daniel se transformaram em uma besta para João. Veja os comentários sobre, no capítulo 3, versículo 2. Os reis, os 11 reis de Daniel, são 8 para João, pois estes 3 insignificantes já foram, e Vespasiano se estabeleceu como o 6º rei. Se João tivesse escrito o livro na época de Nero, como alguns afirmam, ele teria a mesma perspectiva de Daniel, ainda aguardando aparecer esses 3 reis. Escrevendo depois de Vitílio, ele menciona os 3 que fracassaram entre Nero e Vespasiano, apesar de alguns comentários feitos nas décadas e séculos depois, colocando o exílio de João e o Apocalipse no reinado de Domiciano. Eu acredito que a evidência interna favorece a data de 69 e 79 durante o reinado de Vespasiano. Ou outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. O próximo imperador seria Tito, o filho de Vespasiano, que reinou de 79 a 81. Assim foi cumprida a profecia que tem de durar pouco, interpretar que sugerem que o livro fosse escrito durante o reinado de Nero e que o 8º rei fosse Tito, enfrentassem algumas dificuldades. Aqui primeiro teria de se explicar em que sentido Cláudio pode ter entendido como a besta que foi ferida totalmente, desde que não há registros de perseguições aos cristãos pelos romanos na época de Cláudio. Segundo, teria que explicar como Vespasiano seria outro que ainda não chegou e ia durar pouco, quando o reinado dele foi bem maior do que o reinado de Tito, e ainda oferecendo algumas explicações para essas questões teriam que mostrar o seu caso mais forte conforme as evidências internas e as comparações de Daniel. Glórias a Deus. No capítulo 17 de Apocalipse, no versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: e a besta que era e não é, e também é ele, o 8º rei que procede dos 7 e caminha para a destruição. E a besta que era e não é, totalmente é ele, o 8º rei, e procede dos 7. Depois das perseguições do reinado de Nero, e a besta que era, os servos de Deus passavam por alguns anos mais tranquilos, não é, mas ainda teriam mais sofrimento pela frente. A besta ia surgir novo na forma do 8º rei, Domiciano. Em 2 sentidos pode afirmar que ele procede dos 7. Ele era filho de Vespasiano e também ressuscitou a política de perseguição de Nero. João escreveu durante o reinado de Vespasiano, diz que a besta estava para emergir do abismo, 17:8. Daniel falou sobre este rei, o 11º, do seu ponto de vista, proferirá palavras contra o Altíssimo, aguará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e a metade de 1 tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Daniel capítulo 7, versículo 25 e 26. Perdão. A besta do mar foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia,
e autoridade para agir 42 meses. Capítulo 13 de Apocalipse, versículo 5. E caminha para a destruição. Aqui vem o conforto oferecido aos santos, a besta que emergiria do mar e perseguiria os servos do Senhor. Mas o seu tempo seria limitado, 42 meses ou 3 anos e meio. Apresenta um tempo limitado de angústia. E seu, aleluia, destino já foi determinado pela justiça de Deus. Caminha para a destruição. No capítulo 17, versículo 8. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. No capítulo 3, versículo 10. Mas depois se assentará no tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. Daniel capítulo 7, versículo 26. A corrupção, aleluia, ou melhor dizendo, desculpe, a comparação desses trechos reforça o entendimento que o oitavo rei caminha para a sua própria destruição e não que destrói outros, como alguns sugerem quando aplicam a profecia a Tito, o filho de Vespasiano, que destruiu Jerusalém antes de se tornar imperador. No capítulo 17, versículo 12 do Apocalipse, a palavra do Senhor diz assim: os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, como com a besta durante 1 hora. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reinos, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Durante uma boa parte do Império Romano foi usado um sistema conhecido como rei-cliente, em que reis subordinados ao Império Romano governavam províncias do Império. O Herodes, que governava a Judéia, serve como exemplo deste tipo de rei, subordinado ao rei fantoche, ou rei fantoche. Os reis clientes durante o reinado de Domiciano reinaria com a besta, mas o seu tempo seria curto, durante 1 hora. Em contraste com os servos do Senhor, que não adoram a besta, foram prometidos o privilégio de reinar com Cristo durante 1000 anos. No capítulo 20, versículo 4, os vencedores receberiam autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá. Não precisamos entender uma história literal, nem 1000 anos literais para apreciar o contraste. É melhor ser um servo de Cristo do que um reino do Império Romano. Capítulo 17, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: tem estes um pensamento e oferecem à besta o poder e autoridade que possui. Tem antes um só pensamento, oferecem à besta o poder e a autoridade. Amém? Possui aqui, conforme diz a palavra do Senhor, tem um pensamento que oferece à besta o poder e a autoridade que possuem. São meramente fantoches, não tem poder próprio, pois todo o seu poder é dado à besta. Já observamos que a besta surge do mar e depende das nações, da sociedade humana para seu poder e a sua existência. O imperador romano mantinha seu poder sobre o domínio das nações e seus reis. Amém? Então, estamos aí no versículo 13. E esse versículo 13, meu amado irmão, é um versículo que realmente eu quero aqui dar uma parada nesse versículo 13 para a gente dar continuação amanhã, porque é muito extenso esse capítulo 17 de Apocalipse e nós continuaremos amanhã, se assim Deus permitir. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando os meus amados irmãos. Eu sei que é muito cansativo esse estudo de Apocalipse. Se a gente fosse
estudar um só capítulo, conforme a gente deveria estudar, a gente levaria a semana toda só num capítulo. Então, eu sei que tem sido assim uma maratona, né? De coisas que nós estamos vendo, de coisas que nós estamos aprendendo, mas é uma coisa assim tenebrosa, é uma experiência nova. E parece que a gente está vendo pela primeira vez o que nós estamos olhando aqui em Apocalipse, porque muitas dessas coisas não são pregadas dentro da igreja. É um livro das Sagradas Escrituras, mas é um livro que muitos pastores têm muitas dificuldades de estar trazendo essa palavra. A gente vê que tem, no Apocalipse, a gente vê que tem várias maneiras de interpretações, e essas interpretações dependem de uma igreja, depende de outra igreja. Então não é fácil pregar o Apocalipse, não é fácil trazer essa palavra, mas eu creio que o Espírito Santo é quem, aleluia, traz a interpretação. O Espírito Santo é quem fala conosco o que nós precisamos estar vendo, o que nós precisamos estar colocando aí diante do Senhor, porque somente Ele pode fazer toda a diferença na minha vida, somente Ele pode fazer toda a diferença na tua vida. Então, nós vamos deixar um pouquinho para amanhã. Amanhã nós estaremos estudando o mesmo capítulo 17, a partir do versículo 13. Amém? Amanhã nós estamos aqui desde mais ou menos 8 horas, tem 1h30 que a gente está aqui falando do Apocalipse, e a gente teria pelo menos mais uns 45 minutos aqui para falar do Apocalipse, e isso nessa maratona, nessa correria. Então a gente precisa estar nos envolvendo. Leia, busca o Senhor. Esse estudo está aí no Facebook do pastor Carlos Sales. Você entrando aí no Facebook do pastor Carlos Sales, você vai obter esse estudo aí, vai ver, dá uma revisada. Isso é muito importante para as nossas vidas, amém? Glórias a Deus. Eu quero estar aqui orando, né, para duas meninas aí que tá pedindo, né, pelo seu casamento. A Adriana está pedindo pelo seu esposo Jonatas, e também a Alessandra Rufino pelo seu esposo Antônio Edson, amém? Então eu quero estar orando junto com os amados irmãos. Vamos pedir pela Adriana, né, e também pela Alessandra, pelos seus esposos, né, tanto o Antônio conforme o Jonatas, né? Vamos estar clamando, né? É muito bom quando a gente vê uma esposa clamando pelo seu esposo, né? Um esposo clamando pela esposa. Eu sinto assim, feliz em estar fazendo essa oração, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a Alessandra Rufino, ó Pai, ela tem, Senhor Deus, pedido pelo seu esposo, ó Pai. Elas têm pedido, Senhor Deus, no reatar, aleluia, Senhor Deus, do primeiro amor. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, então abençoa, Senhor Deus, tanto a Alessandra Rufino conforme o Antônio, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, dá libertação para o Antônio, ó Pai, o Antônio Edson, ó Pai, tudo, Senhor Deus, que ele precisa aí de libertação. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, derramando, Senhor Deus, do seu poder, da assunção, do seu Espírito Santo, ó Pai. Fala com ele, Senhor Deus, na profundidade, ajuda ele, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Também a Adriana, ela pede, Senhor Deus, oração, Senhor Deus, para a restauração do seu casamento, ó Pai, por libertação também, Senhor Deus, do Jonatas, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel, que o Senhor esteja libertando, ó Pai, os esposos, ó Pai, tanto, Senhor Deus, da bebedice, Senhor Deus, conforme, Senhor Deus, de todo o mal, ó Pai, que se refere, Senhor Deus, a um homem, Senhor Deus, que, aleluia, está, Senhor Deus, fora do casamento, Pai, ou dentro do casamento, fazendo coisas, ó Pai, que não compete aos santos. Assim, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, eu clamo, ó Pai, para que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer infinitamente mais. Contempla, Senhor Deus, o desejo do coração das tuas servas. Também nessa manhã, Senhor Deus, eu venho, Senhor Deus, pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, estar abençoando, Senhor Deus, os meus amados irmãos, ó Pai, que esteve, Senhor Deus, estão, Senhor Deus, comigo até esse momento, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, operando, Senhor Deus, maravilhosamente no coração de cada um deles, ó Pai, derramando da tua graça,
derramando o teu poder salvífico, fazendo, Senhor Deus, com que cresçam, Senhor Deus, na tua graça, no teu conhecimento, que sejamos uma bênção nas tuas mãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa a todos, derrama, Senhor Deus, da tua porção, dê um ótimo final de semana a cada um, Senhor Deus, para a honra e para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, Deus proteja, Deus esteja guardando, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, que seja um tempo aí de adoração, um tempo de entrega, um tempo de busca, que nós possamos estar mergulhando nos rios de Deus e que Ele esteja fazendo toda a diferença na nossa vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Estenda as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias. E todos dizem amém e amém. Amém? Então fica na paz. Deus abençoe. Deus proteja. Amém?